Quem já está abençoado, diz um amém aí. Amém. Eu também já estou muito abençoado. Por hoje eu podia ir embora, mas eu vejo que as bênçãos de Deus são infinitas sobre as nossas vidas, e Ele ainda tem muito mais para cada um de nós. Amém? Pode se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, quando eu estava aqui hoje, eu cheguei aqui na igreja, eu comecei a orar, eu pedi para que Deus fizesse com que eu voltasse de uma maneira diferente para minha casa hoje. Eu orei para que Ele tocasse o coração de cada um que está nesse lugar hoje, para ele voltar diferente para seus lares, que ele pudesse ganhar alguma coisa diferente, acrescentar alguma coisa diferente. Desde que eu estou vindo à igreja, isso já está com 6 anos, quase 6 anos, eu volto poucas vezes. Aquele que falta numa igreja, não é que ele esteja perdendo alguma coisa, mas ele está deixando de acrescentar algo nas suas vidas. Isso é o que Deus quer dar a nós a todos os dias. Quando nós viemos a uma igreja no domingo, é que Deus quer nos capacitar, Ele quer nos colocar a armadura dEle, Ele quer fazer de nós cada vez mais fortes, Ele quer que cada vez nós tenhamos mais fé nele. E a fé vem com ouvir, a fé vem com ouvir a palavra de Deus, de você cantar os louvores de Deus, de você orar com fé, com determinação a Deus. Isso vai fazer diferença na tua casa, isso vai fazer diferença na tua vida, meu irmão. Isso vai fazer diferença nas pessoas que te rodeiam. Você vai estar com algo diferente, algo especial. E hoje Deus te trouxe aqui para isso, para te dar algo especial. A semana passada eu estava fazendo a direção de culto e eu citei uma passagem bíblica que é o amor de Deus, que está em Coríntios 13. E essa palavra já tem falado no meu coração, já está com 2 semanas. E quando eu falei a semana passada, Deus me constrangiu a estudar a fundo o que o Senhor quer passar com isso. Por que isso me incomoda tanto? Por que Ele estava falando tão vivo comigo com essa passagem bíblica? E durante essa semana eu comecei a procurar a palavra, e era essa mesmo. Eu comecei a pesquisar, e eu acabei descobrindo que essa palavra de Coríntios 13, ela não é uma simples palavra de amor, não é apenas um texto bonito, tão bonito que alguns artistas seculares fizeram desse pedaço, dessa passagem bíblica, uma música. Não é apenas uma poesia, é uma palavra de exortação à igreja, era uma palavra de disciplina à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja muito conhecida pelos dons espirituais, uma igreja que levava muito a sério a vida espiritual, mas uma igreja também que estava deixando de lado o amor de Deus. Meus irmãos, abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler juntos esse texto novamente. Amém? A palavra de Deus diz assim: e agora passa a nos mostrar um caminho ainda muito mais excelente, muito mais excelente, ok? Ainda que eu falasse língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retinha. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios da ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Mesmo que eu, Deus, necessitado tudo que possuo e entregue o meu
O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoístamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando no entanto chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes impróprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como é um material polido, como um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá um dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Paizinho amado, eis que nós estamos diante da tua palavra, Pai. Eis, Senhor, que nós estamos com sede da tua palavra, Pai, da água viva que vem do Senhor, Pai. Nós estamos com fome hoje, Deus. Nós estamos com fome do pão que vem do céu, Pai. Nós não queremos aqui escutar nada que venha de homens, Senhor. Nós queremos aqui escutar a tua voz, como a tua voz já tem falado a todos os corações desse lugar, Pai. Diminua o homem que está aqui, Pai, para que o seu poder cresça sobre a tua igreja, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja se manifestando através do seu Santo Espírito aqui na igreja hoje. Glória a Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, existe no grego três amores que são primordiais por eles, que eles estudaram muito na filosofia deles: o amor eros, o amor fidel e o amor ágape. O amor eros já vem da palavra do erotismo, é um amor entre marido e mulher. É uma coisa também que acopla junto com esse mesmo amor, o amor platônico, aquele amor de paixão, aquele amor quando você conhece a sua esposa, quando você já sente que é de Deus aquilo, quando você sente que é aquela mulher da sua vida e você se apaixona de uma maneira que você não consegue se deter, que você não consegue se conter. Você é capaz de fazer loucuras por esse amor, fazer bobagens, falar besteiras. Eu, quando namorava, ficava na casa da minha sogra, namorando a digníssima Regiane, até altas horas da noite, meia-noite, 1h da manhã, e eu tinha que passar por uma favela para ir embora. E aquele tempo eu vestia umas roupas de playboyzinho, sabe? Chamava playboy na roça, né? Quando era de Califórnia. Entendeu? Aí era uma blusa de gola, um tênis com a língua para fora, e eu tinha que passar naqueles lugares. Aí quando começava a dar hora de ir embora, eu já ficava meio apavorado. Falei assim, cara, aqueles caras não querem me pegar, esses caras não querem me roubar. Aí eu dobrava a cola de pele por dentro, colocava a língua doendo do espinho para dentro, e eu ia embora. E eu era esperto. Quando eu vi que tinha alguém suspeito, eu virava a próxima esquina. Só quando eu virava a próxima esquina, eu dava o pé. E muitas dessas, quando eu corri, o cara já estava atrás de mim correndo também. Eu não vi na esquina, o cara estava atrás. Esse é o amor platônico. Amor eros. Desejar. Você querer agradar a sua esposa a todo momento. Você fazer loucuras, declarações em público. Como a louca da minha esposa, quando eu fui com Deus, eu me converti, ela me pediu em casamento diante de toda a igreja. Isso é amor platônico, isso é amor eros. Isso depois de 21 anos, né, igreja? Existe também o amor fidel. É o amor entre pai, filho,
entre a mãe, vem de filantropia, vem de fazer o bem ao próximo. Esse é o amor filial. Amor fraternal, esse é o amor filial. Temos também o que nós estamos vendo aqui em Coríntios, que o texto original em Coríntios é o amor ágape. É o amor que está acima de tudo. Na tradução mais ao pé da letra é o amor sacrificial. É o amor de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que ele morresse, para que nós tivéssemos vida eterna. Esse é o amor ágape. Dentro do amor fidel, dentro do amor eros, tem que ter o amor ágape. O amor ágape é o amor que rege as nossas vidas. O amor ágape é o amor que rege a igreja de nosso Senhor. É esse amor que nós devemos ter em nossos corações. Então, muito mais do que um textinho bonito na Bíblia, esse é um texto de exortação, de disciplina. E hoje nós vamos entender esse texto desta maneira, de uma maneira disciplinar para nossas vidas. Porque se nós queremos ser bem-sucedidos em tudo que nós fizermos em nossas vidas, nós devemos andar nos princípios bíblicos, como cristãos. É isso que rege as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre esse amor. Os dons do amor. Quando nós estamos vendo aqui já no segundo versículo, a igreja de Corinto, ela dava muito valor a alguns dos dons espirituais, principalmente os dons de falar em línguas, os dons da ciência e o dom do milagre. E essa igreja, ela estava contaminada por esses dons. Essa igreja, ou melhor, Coríntios 13, ele já está sanduichado por capítulos bíblicos que falam sobre dons. No capítulo 12, Paulo está explicando sobre os dons espirituais. No capítulo 14, Paulo está colocando o conceito correto do uso desses dons espirituais. E 13 no meio falando do amor. O amor é o principal dos dons. Paulo está acrescentando que todas essas coisas não valem nada se você não tiver o amor. O conhecimento não vale nada se você não usar ele com amor. O falar em línguas dentro de uma igreja não vale nada se você não falar, se você não tiver o amor completando isso. Os coríntios, eles se envadeciam. Eles estavam diante de uma igreja naquele local que estavam cada um querendo subir por cima do outro. Um pouquinho mais atrás, Paulo está dizendo que os coríntios, se eu não tiver o olho, se eu tenho o olho e não tenho o ouvido, eu não faço parte do corpo. Se eu não tiver a minha perna, eu não faço parte do corpo. Ou seja, se eu tenho dom, se você não tem dom, deixa você para lá. Você não faz diferença na igreja. E aqueles que não tinham dom, esses dons, eles não se sentiam no corpo de Cristo. Por isso que aquela igreja estava se dividindo. Então, se nós usarmos esses dons sem o amor ágape, o amor de Deus, esses dons vão acabar dividindo a igreja. No versículo 3, diz sobre. O versículo 3 está dizendo sobre sacrifício carnal, entregar o corpo a ser queimado. Está dizendo também sobre você fazer doações de tudo que você tem, de você fazer os dízimos diante do Senhor, mas nada disso
vai valer a pena. Se você não fizer isso com amor. Muitas pessoas hoje em dia morrem com amorelos. E há algum tempo atrás, não sei se ainda é, não tenho certeza, mas você matar por amor é um atenuante, porque você agiu sob emoção. Mas o amor ágape é diferente. O amor ágape, ele não age sob emoção. O amor ágape é um amor consciente. Não adianta você trazer os seus dízimos se o teu coração não deu aquilo de uma forma pura, de uma forma verdadeira, se não foi feito com amor. Não é um dinheiro que vai ser bem recebido por Deus, não é um dinheiro que vai ser santificado, porque se não tivermos o amor, nada disso interessa. O amor ágape é o sublime amor de Deus. O amor ágape é o amor que deve ser regido pelas nossas igrejas, que deve estar em nossas vidas, no nosso dia a dia. No capítulo 1, quando Paulo diz que se não tivermos amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. O que significa isso? O que isso quer dizer? A princípio, que não está errado, que o prato apenas bate, faz um barulho, ou sinos que bate não significa nada, se não tiver uma harmonia, é apenas barulho. Mas também acabei descobrindo que na igreja de Corinto existia um culto a Dionísio e a Cibele, uma deusa daquele tempo. E como era convocado o povo para fazer parte desse culto, eles começavam a tocar esses sinos, começavam a bater esses pratos de uma maneira intermitente, de uma maneira que irritava os ouvidos, de uma maneira que incomodava, como um cachorro que está latindo e você está tentando dormir, ou uma goteira que pinga e não para e te incomoda. Era isso que Paulo estava querendo dizer, entender melhor o que significa você não ter o amor ágape dentro da igreja. Você vai incomodar com os seus dons. O teu amor, se ele não for ágape, os seus dons, se ele não tiver esse amor, ele vai incomodar as pessoas, porque vai ter ciumeiras, porque vai ter dissensões. Mas para baixo um pouquinho, no versículo 6, ó, não se alegra com injustiça, com infidelidade, pois a sua fidelidade está na verdade. Se você não tiver o amor, você vai acabar colocando injustiça e inverdades no meio daquilo que você está profetizando. Se você não colocar o amor junto com os dons, se você não praticar isso, as pessoas vão te olhar de uma maneira, às vezes invejosas, ou às vezes soberba, porque ele tem o dom, não gosto dele. Ou de uma maneira, ele tem o dom, eu quero o que ele tem. Porque nós não conseguiremos transmitir isso da maneira que Deus quer ser transmitida, de uma maneira que edifique a igreja, e não de uma maneira que faça com que a igreja tenha dissensões entre si. E hoje nós vemos muito disso. Hoje vejo pessoas que acabam fazendo bem e é apedrejado por pessoas da própria igreja, ou pessoas que acabam fazendo alguma obra e sendo criticadas por aquilo, dizendo que está fazendo aquilo para se aparecer. Meus irmãos, eu costumo dizer uma coisa: não faça para se aparecer, não faça para se mostrar, mas mostre o que você faz. É diferente. Nossas vidas devem ser usadas como testemunho para Deus, como testemunho para as outras pessoas da fora. Nós devemos mostrar aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, porque se nós não passarmos aquilo que nós temos, como que nós vamos convencer as pessoas lá fora? Você tem que ter para você poder dar, senão nada vai adiantar. É uma questão de ética. Eu vou estar aqui falando com os sinos que tocam, não vai fazer diferença nenhuma, mas se você
E você vai querer fazer isso também de uma maneira certa, de uma maneira que agrade a Deus e que tenha esse adorar. Paulo vem dizer que o amor é superior a todos os dons. Paulo vem dizer à igreja: esqueça falar em línguas. É bom? É. Mas um pouquinho do versículo 8 vai dizer que as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Eu entendi esse versículo de uma maneira diferente, mas Deus também me revelou essa palavra. Para muitos teólogos, significa que os dons de língua, os dons de profecia, cura e etc., eram para a época dos apóstolos. Não. O que está querendo aqui é que na eternidade, meus irmãos, nós não vamos precisar disso. Cessarão porque nós vamos estar no céu. E no céu só um dom vai ser o superior lá em cima. Só um dom vai existir na eternidade. É o dom do amor. Para que vamos falar em línguas no céu? Todos vão falar uma só língua. Lá não tem essa Babel. Para que vai ter o dom de milagres, de curar enfermos? Não vai mais ter enfermidade. Por que o dom de ciência? Todos nós vamos conhecer a verdade. Era isso que Deus estava querendo dizer quando estava revelando essa palavra a Paulo. Era isso que Paulo estava passando para a igreja, para que vocês manifestassem o seu amor ao próximo, que vocês manifestassem o seu amor aos seus irmãos, que o mundo lá fora pudesse conhecer a igreja pelo amor que ela sente e não pelos dons que ela tem. Meus irmãos, o dom serve para edificar a igreja. O amor edifica o mundo. É diferente. Vai cessar esses dons. Era isso que Deus queria trazer à tona nesse momento. Era dizer que para vocês esses dons não vai valer para sempre, vai durar por um curto período de tempo, para edificar a igreja, para fazer com que a igreja cresça, para fazer com que as pessoas sejam reconhecidas como o povo de Deus, para ver que você tem algo diferente, que você tem uma luz especial, que você tem um comportamento diferente. Era isso que ele queria trazer através desse amor ágape. Era isso que ele queria falar através desse amor. Por isso que ele estava exaltando a igreja de Corinto. Era isso que ele queria trazer. É uma palavra apologética, é uma palavra de exortação. Não era alguma coisa para ser bonitinho, para virar poesia, para virar música. Não, era para exortar. Nós temos dentro da nossa igreja todos esses dons. Todos eles, graças a Deus, usados da maneira certa, de uma maneira que não escandalize. Porque Paulo mesmo disse: se for para você escandalizar, não adianta você fazer. Ele mesmo também dizia que se fosse para falar em línguas, ele falaria mais do que todos. Mas o que adianta todos falarem em línguas se ninguém entendeu o que está acontecendo, o que estão falando? Pois então, quando falar em línguas, que alguém esteja traduzindo. Ou você ora em línguas para edificar de você com Deus. Era esse o dom. Era isso que Paulo queria passar para a igreja. Quando as pessoas vierem de fora e verem todos falando em línguas, e aquela coisa toda, eles não vão entender nada. Eu ficaria escandalizado, meus irmãos. Quando eu me converti, eu tinha uma ideia de igreja sendo assim. Pô, vou chegar lá na igreja, o pessoal vai cair no chão, vai começar a falar em língua, não entendo nada. E vai começar a expulsar e curar daqui, coisa de lá, libertação. Não vou ficar perdido lá. E quando eu coloquei meus pés dentro da igreja Nova Vida, eu vi que isso era diferente. Eu vi que aqui não era uma coisa escandalosa. Eu vi que aqui as coisas eram feitas com disciplina, com sabedoria. Mais tarde, um pouquinho, eu comecei a perceber os dons dessa igreja. Eu comecei a perceber que tinham dons de língua, sim, que tinham dons de cura, sim, dons de ensino, de conhecimento. E eu comecei, ao passar do tempo, a perceber que essa igreja era uma igreja completa. E o Espírito Santo de Deus foi testificando no meu coração que esse aqui era o meu lugar.
No versículo 11 diz assim: quando eu era criança, pensava como um menino, sentia, falava como um menino, quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Existe um entendimento: quando você entra na igreja, você entra como um menino, você entra como uma criança, você está sendo discipulado, você tem alguém para você se espelhar, você tem alguém que você fala: cara, quero que você seja meu confidente. Existe sempre o mentor dentro da igreja. Você está engatinhando ainda. Você está vivendo um amor platônico por Deus, que se chama de primeiro amor. Você age como uma criança, você recebe o alimento como uma criança. Igrejas têm problemas. E naquele tempo eu falei assim: puxa vida, mas eu não vejo nada errado nessa igreja. Alguns deles falaram assim: é que estão te poupando. Estão te poupando de algumas coisas. Mas existem algumas contendas. Tem que haver essas contendas. Paulo teve contenda com Tiago, com Pedro, com Marcos. Na verdade, ele teve duas contendas. Mas isso edificou a igreja. E eu também creio nisso. A palavra de Deus também diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E eu acredito nisso também. A igreja não deve ser regida ditatorialmente. Ela tem que ser regida por conselheiros. Nós temos que trocar ideias. Para isso que nós somos uma comunidade. Para isso que existem os líderes. Para nós termos um bom entendimento da igreja. Fazer com que ela se edifique de uma maneira que Deus vai se satisfazer, que vai agradar a Deus. Mas com o passar do tempo nós vamos crescendo, o alimento vai ficando mais sólido, vão te dando uma palavra para ser ministrada, vão te dando uma célula para você cuidar. De repente você está lá pregando para você. Agora já não estou mais como uma criança, né? No leitinho não. Agora eu vejo uma vida mais adulta. Mas também nas minhas pesquisas, meus irmãos, eu conseguia saber de algo diferente também. Que quando ele fala aqui, que quando eu era criança, pensava e sentia como criança, também quer dizer que é nós neste mundo. Neste mundo, os nossos conhecimentos são limitados. Apesar que a igreja de Corinto, ela levava muito a sério e se vangloriava, como diz a palavra mesmo, do conhecimento que eles tinham. Era uma cidade filosófica, de filósofos, de grande conhecimento, bibliotecas, e eles se vangloriavam muito disso. Mas Paulo vem a dizer que quando estamos aqui neste tempo, quando estamos vivendo na terra, neste mundo, quer dizer que nós somos crianças, nossos conhecimentos são limitados, nós não conhecemos a verdade em sua plenitude. Mas quando nós somos despertados para Jesus Cristo, como o nosso entendimento é despertado para algo superior às coisas que estão na terra, nós passamos a ser adultos na palavra de Deus, nós passamos a ser adultos na verdade, porque os nossos pensamentos não fazem parte mais deste mundo. Nosso pensamento agora é pensamento de cidadãos do céu. Nós buscamos algo mais. Então Paulo vem dizer novamente que ele quer que nós deixamos de lado o conhecimento também, que nós deixamos de lado o falar em línguas. De que é você operar milagres se você não tiver o amor verdadeiro? Existem algumas igrejas que fazem muitos shows, que as pessoas vão lá apenas para receber uma cura, e muitas pessoas acabam nem recebendo essa cura e se sentem frustradas, sentem que Deus não está com ela, Deus me esqueceu. Por que será que isso acontece? Uma vez, esses tempos atrás, a questão de um mês atrás, o rapaz falou para mim e falou assim: Mi, você acredita mesmo que Deus existe? Eu falei assim: eu acredito piamente que existe sim. Eu falei assim: mas
existisse, aquela velha pergunta, né, capciosa que todos fazem me falam, mas se Deus existisse, existe tanta maldade, tanta gente matando, roubando, fazendo os outros sofrer, traições, adultério, doenças. Você acha que existe tudo isso? Se Deus é bom, dessa maneira que todos falam? Eu olhei para ele e falei assim: olha só, a minha maior certeza que Deus existe é porque o diabo existe. Ele é realmente, essa foi uma boa resposta, porque é tão visível a presença do que é mal, de feitiçarias, de trabalhos, é tão visível. Mas eu ainda continuei respondendo ele. Sabe o problema das pessoas? É que elas não acreditam em Deus, porque se elas acreditassem em Deus, elas iam se achegar a Ele, e se as pessoas se achegassem a Deus, elas iam deixar de adulterar, elas iam deixar de matar, de roubar, de serem corruptos. Aí você ia mudar a sua pergunta para mim. Aí você ia dizer assim para mim: será que é verdade que o diabo existe? O ódio, meus irmãos, nada é mais do que a ausência do amor. É como disse, o rapaz tinha uma rinha de cães, e ele promovia as suas brigas entre os cães, e ele sempre ganhava, perdia uma, ganhava 3. Aí chegou um rapaz e falou assim para ele: escuta, como é que você pode acertar tanto se você aposta nos cachorros que ganham? Depois eu vou te contar um segredo então. É o seguinte: eu sou dono dos cachorros, e eu alimento aquele que eu quero que ganhe. É a mesma coisa com nós, meus irmãos. O que você está alimentando dentro de você? É o ódio ou é o amor? O que você tem alimentado dentro de você? O amor ágape ou o amor filos? As pessoas só vão acreditar que nós somos povo de Deus quando nós começarmos a amar essas pessoas. Não é? A palavra de Deus já nos garante isso. Jesus fala que nós só seremos reconhecidos como povo de Deus através do amor que se manifestará dentro de nós, através de nossas vidas. É assim que nós seremos reconhecidos. Mas como é difícil, como cantou o louvor aqui hoje, como é difícil permanecer nesse amor. Como é difícil você permanecer firme diante de adversidades. Muitas vezes nós conseguimos permanecer firmes diante de adversidades do mundo, uma falta de dinheiro, um desemprego, uma doença, mas não conseguimos ficar dessa mesma maneira diante do irmão que contrariou você. Essa é a diferença entre você estar no amor ágape e de um amor filos. Andando mais um pouco, no capítulo 12, agora portanto enxergamos apenas um reflexo obscuro, como de um material polido, entretanto haverá um dia em que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, então conhecereis perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Como um espelho. Naquele tempo, os espelhos, eles eram de muita má qualidade. Era apenas um material polido, um bronze, uma prata polida. Então aquilo ficava cheio de ondinhas, e você ia olhar, você via a coisa obscura, você via a coisa, né, como se tivesse uma neblina, você não via perfeitamente. E Paulo quer trazer a nós que nós, com o nosso conhecimento e os dons que nós temos hoje, é a mesma coisa. É dessa maneira que nós olhamos para Cristo, como se estivesse num material polido, num espelho que distorce a imagem verdadeira. Mas nós chegaremos através do amor ágape, através desse amor sublime, que tudo suporta, que tudo crê. É através desse amor que nós vamos poder conhecer a Deus de uma maneira verdadeira.
estivéssemos olhando face a face. Meus irmãos, queira você ou não, um dia nós vamos estar diante dele. Isso é inevitável. A palavra nos diz que todo joelho se dobrará e toda boca confessará, mas só aquele que ao Senhor escolher, aquele terá um tesouro maior. Então todos nós vamos acabar passando por isso, nós vamos acabar vendo ele face a face, não sei se de uma maneira física ou maneira espiritual, na glória, não sei, mas que nós vamos acabar confessando, se ajoelhando diante dele. Isso é inevitável, quer queira ou quer não. Um ateu veio me questionar, esse cara, é besteira o que você está falando, é besteira o que você está pregando. Eu falei, beleza, meu irmão, é besteira, mas eu não perco nada no que eu acredito, eu não perco nada com a minha fé. Se eu estiver certo, eu não perco nada. E se você estiver errado? E daí? Se eu estiver certo e você errado, se realmente existir um inferno, uma destruição eterna, aí ele tem a perder. Eu não tenho nada. E um dia nós vamos estar face a face. Um dia nós vamos estar diante de Deus, o Todo-Poderoso, e os nossos joelhos dobrados, as nossas bocas confessarão. Mas será que nós vamos aceitá-lo de uma maneira plenamente? Glória a Deus. Só aquele que escolher a Deus de uma maneira plenamente vai poder fazer parte dessa glória. Só aquele que tiver um sublime amor, um amor verdadeiro, um amor que une o amor eros, o amor platônico, o amor fraternal, o amor filhos, une todos os amores em um só, que é o amor ágape. Aí sim você vai ser reconhecido como filho de Deus. Aí sim você vai fazer parte da glória de Deus. Aí sim as pessoas lá fora vão te reconhecer como verdadeiro adorador, como povo de Deus, como raça escolhida, sacerdócio real. É isso que as pessoas lá fora têm que ver em nós. Sublime amor, amor verdadeiro. O amor não se porta de maneira inconveniente, não é egoísta. O que eu estou fazendo não é para mim. Eu creio que os líderes de células que estão aqui, eles não estão fazendo isso de maneira egoísta. O que vai ganhar? Eu vou falar para vocês, ganha bastante dor de cabeça, mas a recompensa de você fazer parte da máquina que gera o reino, isso é indescritível. Da mesma maneira que um líder é salvo, uma pessoa que não é líder também é salvo. Da mesma maneira que um evangelista é salvo, uma pessoa que talvez não tenha evangelizado nunca, também é salvo da mesma maneira. Só que o gostinho de você estar ajudando a máquina do reino é diferente. O prazer de você ver uma vida saindo das trevas e sendo restaurada, de uma família sendo restaurada, do amor do pai de um filho ser restaurado, é diferente. Isso só vai apreciar, só vai degustar aquelas pessoas que realmente estão dispostas a pôr a mão no arado, aquelas pessoas que realmente estão dispostas a ter um amor sublime, um amor ágape, maior do que tudo, um amor que tudo crê, um amor que suporta tudo. Pode vir a adversidade, pode vir chuva, tempestade,
Um filho perdoa o pai por ter matado a mãe. Isso acontece no reino. Isso acontece quando você tem um amor verdadeiro. Você ajudar o teu irmão que talvez tenha feito alguma coisa que você não gostou. Nós vemos hoje tantas pessoas saindo da igreja por alguns motivos banais, absurdos, que o pastor me cumprimentou porque o irmãozinho falou que eu estava com uma roupa, sei lá, que eu não gostei do que ele falou. Que isso, gente? Que isso? Algumas pessoas da igreja são completamente crianças. Nós só vamos conseguir ser uma igreja forte, que nem nós queremos, que nem nós oramos, que nem nós pedimos em nossos momentos de oração, nossas manhãs de oração, nós dentro dos nossos quartos de guerra. Nós só vamos ter essa igreja a hora que nós colocarmos nossos pés no chão, ficarmos nele na rocha de Jesus e esquecer essas coisinhas que não levam a nada. Nós só vamos ser reconhecidos como povo de Deus a hora que esse amor que nós temos se manifestar da maneira que Deus quer. A hora que você levantar as suas mãos, abrir a tua boca e louvar a Deus em espírito e em verdade, e fazer com que isso mude a sua circunstância, com que isso transforme a tua vida. Você tem que vir para uma igreja para você ser transformado. Você tem que dizer para Deus: eu não saio daqui enquanto a minha bênção não vir, como Jacó e Peniel. Eu não largo enquanto eu não voltar para minha casa diferente de como eu vim. Eu não saio daqui enquanto eu não for constrangido pelo Espírito Santo. Você tem que buscar isso. O amor, ele não é um sentimento, ele é muito mais que um sentimento, ele é uma atitude. É isso que ele é. Quando eu estava no mundo, eu pensava que amava a minha mulher, mas eu me sentia dono dela. Eu amava as drogas, era aquilo que a minha mente queria todo o tempo, é aquilo que eu fazia tudo para conseguir. Hoje eu posso dizer que eu amo ela realmente, porque eu faço atitudes de amor, eu tenho ações de amor. Enquanto nós não formos uma igreja que tem atitude de amor, que tem uma ação de amor, nós vamos continuar a ser uma igrejinha. Eu não estou dizendo para a nova vida, eu estou dizendo para o reino. Nós temos que ter atitude, povo. Nós temos que ter coração na obra. Nós não devemos olhar para o irmãozinho e não cumprimentar, porque você não vai com a cara dele. Aí é fácil você fazer a obra para crente. Eu quero ver você enfrentar as adversidades. É isso que nós queremos, é isso que Deus quer. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ser confrontados pela palavra. Nós estamos aqui para ser confrontados com o amor de Deus. Nós não estamos aqui para brincadeira, não. Jesus está voltando e nós estamos nos preocupando com coisinhas, com o que os outros vão pensar de mim. Eu não arredo o passo do que eu conquistei. E vocês também devem pensar dessa maneira. O que Deus tem dado para você, você não deve abrir mão dele. Você deve sempre estar caminhando à frente. Era isso que Paulo queria com aquela igreja, que aquela igreja deixasse a mesquinidade dos dons, que vão parar, que vão cessar, que no céu não vão servir de nada para viver um relacionamento verdadeiro
você realmente tenha entendido o que significa o amor de Coríntios 13. Que esse amor, que é sublime ao nosso entendimento, nós possamos viver nele de uma maneira verdadeira. Que nós possamos sentir e transmitir isso de uma maneira verdadeira. Que nós possamos realmente ser reconhecidos como igreja de Deus através do nosso amor, não através dos nossos dons. O dom é a edificação da igreja. Claro que é muito importante. Sem os dons, a igreja não vai ser edificada. Mas se nós não tivermos amor, esse tiro vai sair pela culatra. Vamos amar, meus irmãos. Vamos amar a obra de Deus. Vamos amar as nossas células que nós colocamos como ministério. Vamos amar a nossa igreja. Vamos amar os nossos irmãos. Vamos mostrar ao mundo que nós somos diferentes, que o nosso amor é diferente. Não vamos ser abalados por nenhum tipo de adversidade. O nosso amor não se alegra com injustiça. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo supera. Vamos superar, meus irmãos. Vamos superar. Levante-se. Todos se pé. Glória a Deus. Pegue na mão do seu irmão que é do lado, pega. Coríntios 13 é uma obra-prima de Deus. Coríntios 13, na minha opinião, é a passagem bíblica mais linda